Olá, a paz do Senhor. Na série Heróis da Fé, a Assembleia de Deus Ministério Triunfo tem o objetivo de apresentar breves relatos de renomados homens de Deus que passaram por esta terra. E hoje falaremos de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi pregador congregacional, teólogo calvinista e missionário aos índios americanos, e é considerado até hoje como um dos maiores filósofos dos Estados Unidos. O seu trabalho teológico é abrangente e possui uma defesa da teologia reformada. Jonathan fez parte de um avivamento que ocorreu nos Estados Unidos da América. O avivamento em destaque foi intitulado na ocasião O Grande Despertamento. Sua vida é um exemplo destacado de consagração ao Senhor para o desenvolvimento maior do intelecto e sem qualquer interesse próprio de deixar o Espírito Santo usar o mesmo intelecto como instrumento de Deus. Ele amava a Deus, não somente de coração e alma, mas também de todo o entendimento. Os crentes atuais, nós, a igreja do século XXI, devemos a esse herói, graças à sua perseverança em orar e estudar sob a direção do Espírito Santo, a volta às várias doutrinas e práticas da igreja primitiva. Grande foi o fruto da dedicação do lar em que Edwards nasceu e se criou, e que anos depois o levou a estudar e voltar às práticas, doutrinas e costumes da igreja primitiva. No seu lar, quando ele ainda era pequeno, seu pai foi o amado pastor de uma igreja durante 64 anos, e sua mãe era filha de um pregador que pastoreou uma igreja durante mais de 50 anos. Jonathan tinha 10 irmãs e era o único filho homem. Seus pais oravam muito para que seu único filho homem fosse um único filho homem, mas um grande homem de Deus. Quando Jonathan Edwards tinha 7 ou 8 anos, houve um despertamento na igreja de seu pai, e o menino acostumou-se a orar sozinho, 5 vezes todos os dias, e a chamar outros da sua idade para orarem com ele. Jonathan começou a estudar o latim aos 6 anos de idade, e aos 13 já era fluente também em grego e hebraico. Com 10 anos, escreveu um pequeno livreto, um ensaio sobre a imortalidade da alma. E, aos 13 anos, ingressou na faculdade Yale College, onde anos depois se formou em bacharelado e, mais anos depois, em teologia também. Aos 20 anos, depois de formado, foi separado para o ministério, e acerca da sua consagração, o próprio Jonathan Edwards escreveu: "Dediquei-me solenemente a Deus e o fiz por escrito, entregando a mim mesmo e tudo que me pertencia ao Senhor, para não ser mais eu em qualquer sentido." Alguém assim se referiu a Edwards. Sua constante e solene comunhão com Deus em secreto fazia com que o rosto dele brilhasse perante o próximo em público, e sua aparência, semblante, palavras e todo o seu comportamento eram acompanhados de seriedade, poder e unção. Alguns diziam que muitas das vezes ele, ao pregar, se assemelhava a um anjo. Aos 24 anos, se casou com Sarah Pierrepont, filha de um pastor, e desse enlace nasceram 11 filhos. O casal ficou muito conhecido no grande avivamento, no grande despertamento que ocorreu, pois ambos viviam uma vida na presença de Deus, buscando e se consagrando. Jonathan passava 13 horas todos os dias, estudando e orando. Sua esposa também o acompanhava na oração, diariamente, todos os dias. Depois da última refeição, ele deixava todo o trabalho pastoral e eclesiástico para passar 1 hora com a família,
pois separava o tempo de estar com Deus e o tempo de estar com a família. O evento que marcou o começo do grande despertamento foi uma série de sermões feitos por Edwards sobre a doutrina da justificação pela fé, que fez os ouvintes sentirem a verdade das Escrituras. O foco de suas pregações era de que toda boca ficará fechada no dia do juízo e que não há coisa alguma que por um momento evite que o pecador caia no inferno, senão o bel prazer de Deus. Ou seja, Edwards pregava somente mensagens fortes. Era o pastor do cajado de sua época. Agora, muitos podem se perguntar por que Jonathan Edwards utilizava um discurso tão forte? Por que ele pregava sobre o inferno? Por que será? A igreja da época em que Edwards pregava estava indiferente e cheia de pecado. Os cultos eram frios e o povo vivia sem temor a Deus. Mas tudo estava para mudar quando Deus levantou Jonathan para pregar o evangelho de uma maneira impactante. O sermão mais famoso de seu ministério foi o que deu o grande boom no povo de Deus, o grande avivamento. Aquele culto ficou para a história. Naquele culto, o povo, ao entrar, mostrava um espírito leviano e de desrespeito, um desrespeito tremendo diante dos 5 pregadores presentes, um desrespeito à palavra e à presença de Deus. Jonathan foi escolhido dentre os 5 ministros para anunciar a palavra de Deus. Ele era homem de 2 metros de altura. Seu rosto tinha aspecto quase feminino e o corpo magro de jejuar e orar. Sem quaisquer gestos, encostado num braço sobre a tribuna, segurando a Bíblia na outra mão, falava com voz tranquila e serena. Discursou sobre o texto de Deuteronômio 32:35 que diz: ao tempo em que resvalar o seu pé, ou, em outra tradução, ao tempo que escorregar o seu pé. O título de sua pregação é um dos mais famosos da história, cujo tema é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Depois de explicar a passagem que leu, a passagem introdutória, acrescentou que nada evitava, por um momento, que os pecadores caíssem no inferno, a não ser a própria vontade de Deus. Deus estava com mais raiva de alguns ouvintes do que com algumas pessoas que já estavam no inferno. O pecado era como um fogo escondido dentro do pecador e, com a permissão de Deus, pronto a se transformar em fornalhas de fogo e enxofre, e que somente a vontade do Deus indignado os guardava da morte instantânea. Estas são suas palavras. Aí está o inferno com a boca aberta. Não existe coisa alguma sobre a qual vocês podem se firmar e se segurar. Entre vocês e o inferno existe apenas a atmosfera. Há atualmente nuvens negras da ira de Deus pairando sobre suas cabeças, predizendo tempestades espantosas com grandes trovões. Se não existisse a vontade soberana de Deus, que é a única coisa para evitar o ímpeto do vento até agora, vocês seriam destruídos e se tornariam apenas pó. O Deus que segura vocês pela mão sobre o buraco, sobre o abismo do inferno, assim como um homem segura uma aranha ou outro inseto nojento sobre o fogo durante um momento, para deixá-lo cair depois. Este Deus está sendo provocado. Deus está segurando vocês sobre o abismo como um simples inseto e pode soltá-los a qualquer momento. Não há de se admirar que muitos que me ouvem calmamente agora vão estar lá no inferno, talvez antes de amanhã. Deus a qualquer momento pode e eu creio que vai lançar quem quiser no lago de fogo. Vocês são pecadores nas mãos de um Deus irado com o pecado. O resultado do sermão foi como se Deus arrancasse um véu dos olhos da multidão para contemplar a realidade e o horror da posição em que estavam.
Nessa altura, interromperam Edwards com os gemidos e gritos dos homens e das mulheres que estavam ouvindo a pregação do cajado. Quase todos ficaram de pé ou caídos no chão com aquela palavra dura. Foi como se um furacão soprasse e destruísse uma floresta. Durante toda a noite, a cidade de Enfield ficou como acordada. Ouvia-se em quase todas as casas o clamor das almas que tomaram consciência de seu pecado. Muitos ouvintes se agarravam aos bancos pensando que iam cair no inferno naquele exato momento. Muitos chegavam a eles e diziam: Edwards, pare de pregar, nós já entendemos, nós queremos Jesus. Esse fato foi apenas um dos muitos que aconteceram nas reuniões em que o Espírito Santo se fez presente, ao mostrar a realidade do castigo que está bem perto daqueles que estão longe de Deus. O sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado é comentado até os dias de hoje, e ele é encontrado facilmente à venda em um pequeno livro onde ele está escrito por completo. O grande despertamento se iniciou não somente com esses sermões de Edwards, mas sim com a firme convicção de que há uma obra direta que o Espírito Santo faz na alma humana. Note-se bem, não foram suas pregações eloquentes, não era sua eloquência, mas sim a obra do Espírito Santo no coração dos mortos espiritualmente, que impactaram milhares de corações. No meio de uma época de maior decadência, a Igreja de Cristo, entre a população escassa da Nova Inglaterra, despertou e foram arrebatadas de 30 a 50 mil almas do inferno em um período de apenas 3 anos. No meio das suas lutas, no meio das lutas que Edwards passou em seu ministério, sem ninguém esperar, a vida dele foi tirada da terra. Apareceu a varíola em Princeton e um hábil médico foi chamado para cuidar do povo, ou seja, para vacinar as pessoas. Jonathan foi vacinado e na febre que resultou da vacina como efeito colateral, as forças do herói diminuíram gradualmente até que um mês depois ele morreu, ele veio a falecer. Assim diz um de seus biógrafos. Em todo momento onde se falava inglês, Jonathan Edwards era considerado o maior erudito desde os dias do apóstolo Paulo. Para nós, a vida de Jonathan é uma das muitas provas de que Deus não quer que desprezemos a inteligência que Ele nos dá, mas que a melhoremos sob a direção do Espírito Santo e que a entreguemos para o uso de Deus, para o avanço de seu reino e para a glória de Jesus Cristo. Entregue seus talentos e seus dons nas mãos do Senhor. Deixe Ele te usar nestes tempos trabalhosos para ganhar almas, para arrebatá-las do inferno, assim como Ele usou Jonathan Edwards. O fim está próximo. Devemos ter o mesmo amor que Edwards e a mesma coragem de dizer a verdade, a coragem de pregar um evangelho puro e simples, o evangelho que prega o céu e o inferno, o evangelho que não prega somente rosas, mas também os espinhos, o evangelho que prega o caminho largo e o caminho estreito, o evangelho de Jesus Cristo.